graus. Então, a gente está vendo o ângulo de 90 graus aqui, significa que a hipotenusa é 15 nos dois casos. Muito bem, tu pode usar Pitágoras. Só que eu vou te ensinar um jeito mais rápido. Esse aqui também é outro macete, é um bisuzinho para vestibular, tá? É o seguinte, existe um triângulo chamado triângulo mágico. Não sei se teu professor já falou dele. O triângulo mágico ele é assim, ó. 3, 4, 5. Sim. Ele é mágico porque, bem, ele sempre segue essa lógica de 3, 4 e 5. Mas como? Por que eu aplicaria isso aqui se não tem 3 e 4 e 5 aqui, professor? Não tem problema. Ele funciona também para múltiplos. Então perceba que 9 é 3 vezes 3. E 15 é 5 vezes 3. Certo? Sim. Então é um triângulo mágico que está multiplicado por 3. Aqui é o 3 do triângulo mágico, que é o 5. Então aqui tem que ser o 4. Aqui vai ser 4 vezes 3, que é 12. Quer que eu te prove? Isso é hipotenusa, certo? Sim. Então, em vez de 15, vamos colocar 5 vezes 3. 5 vezes 3 ao quadrado é igual a 9. Vamos colocar 3 vezes 3, que é 9, certo? Sim. Beleza. Aqui tu vai ter que ter um x, então. Sim. Ou melhor, x vezes 3 ao quadrado. Beleza? Uhum. Então, vamos lá. Vamos pôr cada um ao quadrado aqui. Tipo, 3 ao quadrado vezes 25 igual a 3 ao quadrado vezes 9 mais 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. Sim. Veja que eu fiz o quadrado de cada um, tá vendo? Uhum. Corto, 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 porque é um termo igual em todos os casos. Sim. Então vai sobrar 25 igual a 9 mais x ao quadrado. Qual o número que ao quadrado mais 9 dá 25? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9 é 25. Sim. Por isso que o x é 4. O x, o número que vai aqui é 4. 3, 4, 5. Sempre funciona a regra, sempre. Logo, como o que a gente está colocando é sempre vezes 3, por isso que é 4 vezes 3, que é 12. Uhum. 12. Então aqui eu já encontrei a altura, é 12. Tu vai sempre fazer o triângulo mágico, tu não vai resolver Pitágoras. Quando tu vê um triângulo que tem múltiplos de 3, 4 e 5, tu vai pelo triângulo mágico. Tu não vai resolver Pitágoras, porque tu vai perder tempo. Sim. Tá bom? Então, triângulo mágico. 3 vezes 4 aqui, olha só. Esse bizu salvou a aula, hein? Isso aqui é topzera demais. Uhum. Então tá bom. Então agora tu já sabe a altura, então encontre a área aí, por favor. Área 54? Quero convicção na sua resposta. Não, Ah, me 54? parece que é 54, né? Me parece que é 54. Você fez rápido a área, hein? Mas não é base vezes altura dividido por 2? Beleza, isso é a área de um triângulo, mas ele não tá pedindo a área de um Tá. triângulo. Atenção, é pra tu errar isso na prova? Ah, não, hein? Vai ser feio. Ai, ai, ai. Ah, se somar os dos dois triângulos com o do quadrado, dá 592 592 o quê? metros quadrados.
Provavelmente. Vamos ver aqui. 592, o senhor falou. E não tem 592. Alguma coisa está errada. Ó, Qual a que foi área a conta do... de base vezes a altura que tu fez do retângulo ali? Ó, bases altura é o 9 vezes 12, não é? Tá, eu tô falando do retângulo, não do triângulo. Ah, não, quadrado? Não, não é um Nossa, quadrado. é verdade, é um retângulo, né? É. Eu acabei de perder, é verdade. Então foi isso que tu errou. Tu fez 22 ao quadrado, né? Aham. Normal, normal. A área do retângulo é 22 vezes 12, né? Exato, porque a altura ali é 12, exatamente. Agora deu 372. 372 é o que está lá. Aê, garoto, é aê. Muito bem. Aí sim, aí monstruoseou. Muito bem. Caramba, os caras estão gostando de falar de cigarro nessa prova. O menino Mas é vai o sair tema, com né? Cada prova vontade de tem um fumar tema. da prova. Que doideira, rapaz. Teminha da prova é cigarro. Ei, consegue resolver esta? Me explica como é que resolve essa, vai lá. Tem que saber quanto é 15% de 500, né? E aí, você sabe fazer isso? Eu acho que é 500, eu acho que tem que colocar assim, né? 500, aí vírgula 000, né? Aí a gente só ignora os centavos, que seria o mesmo que 100%, que aí é x embaixo do 500, que é o que a gente quer saber, e 15 embaixo do 100%, não é isso? Ah, velho, é a regra de três, tá certo. Então resolve aí. Eu vou cronometrar quanto tempo tu demora para fazer isso. Vai lá. Só uma pergunta aqui. Diga. O 500, se eu colocar só 500 e não colocar esses outros três zeros que tem aí, você acha que você acha que dá errado a conta? Tu tá dizendo os zeros do final ali, depois da vírgula? Ou tu pôr só Não, 500? tem a vírgula que é o do centavo, que é o que eu não estou usando, só que os outros tem Entendi o que quis indiferente. dizer. Tu pode chamar de 500 mil, então, né? No fim, tu coloca 1000 na Sim. resposta. Sim, pode fazer desse jeito. Vai ser Aí um pouco mais rápido. pode só tirar esses outros três zeros e deixar só o 500, né? Isso, vai ser um pouco mais rápido. Boa ideia. Aí já também não tem vírgula, então. Eu acho que eu devo ter feito alguma coisa errada, porque ficou dando 33333,333. Ah, é? É, E aí, o que você acha que você errou? não sei, mas. Você não tem ideia do que você tem errado? Ó, Isso é porque a ruim. conta ficou assim: 500 vezes 100 dividido por 15. Ok.
Bem, vamos lá. Vamos pensar um jeito mais interessante de resolver essa conta. O jeito vai ser o seguinte. 10% é uma forma bem rápida, é uma forma bem fácil de obter, né? Vamos pensar assim, é bem fácil obter os 10% das coisas, né? Por exemplo, quanto é 10% de 100? É 1000? Nossa! Pensa antes de falar, velho. Quanto é 10% de 100? Vai lá. 10% de 100 pode ser 1000 se Ah, não, é 10% é 100, 1000. é 100, é 100. Quanto é 10% de 100? Vai lá. Aí é 1000. Não fala isso pra mim, cara. Então, se Não, tu me der 10% de 100 reais, eu vou ficar com não, mil não, reais, não. é isso? 10% de 100 é aí. 10% de 100 não é 1000, não? Nossa. Não, putz. Aí eu fiquei triste, velho. Você que tava conseguindo fazer as contas e tal. Como é que 10% de 100, uma décima parte de 100 reais é mil reais? Eu não sei. Tu vai na igreja, tu dá o dízimo. Tu recebe um salário de 100 reais. Tu vai dar mil reais na igreja? É claro. Nossa, velho. Não. 10% não é isso. Pô, então não vai dar. Vamos para a próxima. Então, infelizmente, não tem como fazer isso aqui. Vamos para a próxima. 13. Isso aqui tem seno, cosseno e tangente. É mais coisa de fórmula mesmo. Vamos lá. Dimensões de um galpão de estoque de fumo. Meu Deus, chega de falar de cigarro. Sabendo que seno de 30 graus é um meio, qual é a medida em metros da altura H? Então, bem, aqui tu tem que conhecer as funções trigonométricas. Isso não me parece assunto de fundamental, isso aqui. É que esse aí eu ainda não aprendi, não. Eu vou Pois aprender é. acho que na próxima aula. Isso não é coisa de ensino fundamental, não. Mas, de toda forma, bem, eu vou explicar então para ti o que é seno, cosseno e tangente. Bem, o seno, cosseno e a tangente são funções matemáticas, onde tu coloca um ângulo e ele te dá um número. E com isso você pode encontrar lados de um triângulo, porque ângulos são coisas dentro de um triângulo, certo? Então, por exemplo, nós temos um ângulo aqui, e desse ângulo a gente pode tirar seno, cosseno e tangente. Então, as funções seno, cosseno e tangente são funções que aparecem o tempo todo na matemática. E elas são dadas da seguinte forma. O seno de um ângulo, o valor do seno desse ângulo aqui, você ir na calculadora e colocar o ângulo que está aparecendo aqui na sua conta, ele vai ser igual, sempre vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo. O cateto oposto é o cateto que está lá do outro lado do ângulo. Então, o que está oposto a esse ângulo? O que está aqui. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa, como eu te falei, é sempre o lado maior do triângulo. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Normalmente é o lado diagonal. Lembra? Eu te falei tudo isso. Sim. Então a hipotenusa está aqui. Essa é a hipotenusa. Muito bem. Esse é o seno, então. Essa é a função seno. Seno é isso. Também tem a função cosseno. É bem parecido. Só que o cosseno fala do cateto adjacente. Adjacente em português significa ao lado. Então a gente está falando do lado que está ao lado desse ângulo. O lado que está ao lado desse ângulo é esse. Por que não é esse? Porque esse aqui já é hipotenusa. Então, esse é o cateto adjacente. Cosseno, então, o valor do cosseno que tu põe na calculadora lá e descobre desse ângulo aqui é o tamanho deste cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? Mais uma forma. E, bem, acredito que para resolver esse problema seja o suficiente. Note que o problema está pedindo a altura aqui, tá vendo? Esse Hzinho. Note que o Hzinho é o cateto oposto, porque está oposto ao ângulo de 30 graus. Certo? Sim. E é tenso, né? Porque eu chamei de H hipotenusa e aqui está chamando de H altura. Então eu vou chamar de IP, de hipotenusa. IP. Então aqui vai ser IP. Só um nome mais apropriado aqui para a gente não se confundir, tá? Vou evitar confusões. Então essa aqui é a hipotenusa. Beleza. Então você concorda comigo que a altura H, ela é o cateto, o lado desse triângulo aqui, que é oposto ao ângulo de 30 graus, certo?
Sim. Muito bem. Então, se a gente olhar a equação que envolve cateto oposto, é a equação do seno, porque a do cosseno envolve cateto adjacente. Então, a conta que nós vamos usar para resolver é essa aqui. Tá bom? Aqui tem cateto oposto. Então, bem. Nós queremos encontrar o cateto oposto. O problema pede o cateto oposto. Ele pede a altura H, que no nosso caso é o cateto oposto. Estamos entendidos? Aham. O ângulo que a gente tem aqui é de 30 graus. Então, em vez de seno de θ, eu vou colocar 30 já. 30 graus. E, bem, eu quero a altura, que é o H, que é o cateto oposto. Mas eu não tenho a hipotenusa. Eu não tenho isso aqui. Veja, o enunciado me falou que o seno de 30 é 1/2. Seno de 30 é igual a 1/2. 1/2, então, é a altura dividido pela hipotenusa. Só que eu não tenho qualquer hipotenusa. Agora eu te pergunto, como que eu encontro a hipotenusa? Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, lembra disso? Tu fez o teorema de Pitágoras hoje? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso. Beleza. O problema é que você não sabe qual que é o H, né? E o H é um dos catetos, certo? Sim. Então, o H vai aparecer de novo na nossa conta. Ele vai aparecer ali na hipotenusa também. Então, vamos por um momento olhar para esse triângulo aqui. Cadê? Aqui. Veja, eu não sei o H e eu não sei a hipotenusa, mas eu sei qual que é a base desse triângulo aqui. É metade disso, certo? Uhum. Isso. Então, eu vou colocar que ali... Qual que é, saberia me dizer qual que é a metade de 6 vezes raiz de 3? É que a metade disso daí, contando com a raiz, tendo que cortar pela metade a raiz também. Quando tu corta um número pela metade, tu não corta dois números. Por exemplo, 10 vezes 4, 40. Quando tu divide por 2, tu não divide os dois ao mesmo tempo. Tu divide um deles só. Por exemplo, 5. Aqui vai ficar 5 vezes 4, que é 20. De fato, metade de 40 é 20. Certo? Uhum. Então, se tu quer metade de 6 raiz de 3, você vai dividir só o 6. Então vai ficar 3 raiz de 3. A metade é 3 raiz de 3. Beleza? Sim. Beleza. Então aqui é 3 raiz de 3. Aqui é o IP, aqui é o H. Beleza. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, o IP ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Essa conta tem um jeito mais fácil de fazer, mas para isso tu tem que dominar muito bem seno, cosseno e tangente. Tu não aprendeu ainda, né, pelo que tu me falou, certo? Não. Pois é. Então a gente vai ter que fazer desse jeito meio longo aí, não tem jeito mesmo. Beleza. Então, agora no lugar do IP, eu vou colocar isso aqui. Mas veja que aqui está o quadrado, e aqui não está o quadrado. Então eu vou ter que colocar isso aqui dentro de uma raiz. Tá ficando feio isso, né? Uhum. Por que eu tenho que colocar dentro de uma raiz? Porque a hora que eu aplico a raiz corta com o quadrado. Lembra disso? Sim. Beleza. Então, até aqui, tirando o que nós estamos falando de novo assunto, tu está entendendo bem. Tu sabe a álgebra básica aqui. Beleza. Então, vou fazer mais bonitinho aqui para depois tu poder estudar. H ao quadrado mais 9, porque tu pode aplicar o quadrado aqui e o quadrado aqui, né? Então, vai ficar 9 vezes 3. Concorda comigo? Que isso aqui vai ficar 9 vezes 3 ao quadrado? Uhum. O quadrado vai agir aqui e aqui. Aqui vira 9 e aqui corta. Então vai ficar 9 vezes 3. Isso aí. Beleza. Então, muito bem. Então agora o nosso foco é encontrar o valor do H. A altura é só o que a gente quer, o H. E agora, nessa equação aqui,
tem só H, não tem mais nenhuma outra incógnita. Então, com certeza, é suficiente de a gente resolver. Lembra como é que faz regra de 3? A gente não multiplica cruzado na regra de 3? Sim. Porque tem fração dos dois lados. Aqui, como nós também temos frações dos dois lados, a gente também multiplica cruzado. Então, vai ficar 2H igual a essa raiz aqui. Sim. Isso. Olha só. Tu sabe fazer Bhaskara? Sei. Então, tu vai ter que resolver Bhaskara. Porque a única forma de encontrar o valor de H aqui é se a gente levar o quadrado dos dois lados. E a hora que a gente eleva ao quadrado dos dois lados, bem, o quadrado aqui corta com a raiz, né? Mas aqui vai ficar 4H ao quadrado. E aqui vai ficar tudo que está dentro da raiz. Então aqui tu tem que resolver. Bem, Bhaskara é uma forma de resolver, só que eu vou te mostrar um jeito mais rápido. Não é porque está ao quadrado que tu tem que resolver por Bhaskara. Às vezes tem jeito mais fáceis, tá bom? Vamos passar, ó, outro bizu que eu estou te dando. Vamos passar esse H ao quadrado para o outro lado. Então eu vou ter H ao quadrado menos 4H ao quadrado menos H ao quadrado igual a 27. Foi só o que sobrou do outro lado, 27. Agora vem a grande questão. Tu sabe me dizer quanto que é 4H ao quadrado menos 1H ao quadrado? Dá 3H ao quadrado, né? Perfeito. Quando tu tiver dúvida de fazer conta assim, pensa em dinheiro. R$4 menos R$1, né? Isso aqui é o real, no caso. Então vai ficar 3H ao quadrado. Olha só que coisa boa. Não vai precisar resolver Bhaskara. Por quê? Porque o 3 está multiplicando. Ele vai para o outro lado, dividindo. Quanto que é 27 dividido por 3? Tabuada do 3, vai lá. 9, né? 9. Aí sim, pô. Agora, bem, qual número que ao quadrado é 9? 3. 3 e menos 3. Mas como aqui a gente está falando de um tamanho, de uma altura, é 3. Não existe altura negativa, né, na prática. Então a resposta é 3. A altura aqui é 3, beleza? E na real sempre é. Sempre que tu tiver um triângulo em que tu tem 3 raiz de 3, aqui a altura é 3. Então é uma forma de decorar. Tá? Agora, bem, daí é contigo decorar essas coisas ou não. Por isso que eu falei que era mais rápido, né? Mas só de olhar dá para saber que ali é 3. Só que para isso tem que ter bastante prática com essas continhas de seno e cosseno que tu não tem ainda porque tu nem viu na escola. Falando nisso, qual série tu tá? Eu tô no 9º. 9º ano. E o professor, pois é, o professor no 9º ano não passa essas coisas tão cedo, né? Então, tenso cobrar isso já. Bem tenso. Beleza. Entendeu mais ou menos essa conta aqui? Sim. O seno, cosseno e a tangente, que eu não mostrei, mas poderia ser usado também, sempre funciona desse jeito. Desenha um triângulo, olha o ângulo, nota onde está a hipotenusa, chama um de oposto e um de adjacente, e essas equações são sempre as mesmas. Seno é sempre com o cateto oposto, cosseno é sempre com o cateto adjacente. Eventualmente, às vezes, tu tem que usar o teorema de Pitágoras para encontrar uma das incógnitas, um dos lados do triângulo que tu não saiba, tá bom? Então mistura tudo isso aí de triângulo. Agora eu quero te mostrar aquela conta da porcentagem. Aquela eu descobri que eu errei. Diga, tu errou na regra de 3? Eu coloquei, em vez de colocar o 500 vezes o 15, eu coloquei 500 vezes 100 dividido por 15. Aí é mal, hein? Bem, eu vou te mostrar como resolve essa conta rapidamente. Nós temos 500 mil aqui, 500 mil reais. 10%, ó, grava o que eu vou falar agora. Muito importante. Eu vou, na verdade, não precisa gravar, não. Vou escrever. É como eu faço conta quando eu tenho que resolver algum problema de dinheiro meu ou qualquer coisa do gênero. Eu não fico fazendo regra de 3. Apesar de que você acertou a conta. A resposta que você chegou agora é a certa. Mas na prova, fazer essa conta com um monte de zero, tu vai perder muito tempo, entendeu? Então, o que eu faço é o seguinte. Primeiro, eu sempre penso em conta 10%. Vamos assim, passos para resolver porcentagem rápido. Primeiro passo, descubra quanto é 10%. Muito bem. 10% é sempre o valor dividido por 10. Só isso. Então, quando vai na igreja e deixa o dízimo, é tudo que tu recebe dividido por 10. Então, se tu ganha 3 mil reais por mês, tu vai deixar 300 reais.
Se tu ganha 5 mil, tu vai deixar 500 reais. E por aí vai. Se tu ganha 1.000 reais, tu vai deixar 100 reais. Se tu ganha 500 mil reais, tu vai deixar 10%. Tu vai deixar aquilo o quê? Vezes 10 dá 500 mil. Ou seja, tu vai deixar 50 mil, ok? Sim. 10% é 50 mil. Estamos entendidos que 10% é 50 mil? Sim. Beleza. 10% é 50 mil. Beleza. Agora, olha só. Se 10% é 50 mil, quanto que é 5%? Veja. 5% não é metade de 10%? Aham. Quanto que é metade de 50 mil? É 25. Isso. Nós queremos 15%. Ou seja, 10% mais 5%. Ou seja, 50 mil mais 25 mil. 75 mil. Tu resolve essa conta sem regra de 3. Tu resolve só pela lógica. Sim. Tu olha, pô, 10% disso é 50 mil. Metade, 25 mil. Somos 2,75 mil. Dá para fazer de cabeça essa conta, porque os números são muito fáceis de trabalhar. Né? Quando tu tiver números complicados, sei lá, 27,3%, daí até faz regra de 3. Mas se forem os números fáceis desse, não perde tempo. Porque, pô, quantas questões tem nessa prova aqui? Deixa eu ver. Tem 16 páginas, tá louco? São quantas questões de cada um? Meu Deus, é muita conta, cara. Muitas questões. Tu não pode perder tempo, sabe? Quantas horas tu tem pra fazer essa prova aqui? Eu acho que são umas 4 ou 3. É pouco tempo para tanta questão. Além de que tu fica saturado, né? Chegar no fim, tu tá, não quer nem mais saber de conta. Beleza. Sim. Vamos para 14. Uma dica que eu dou para meus alunos de vestibular de medicina e de militar aí do Rio, eu falo para eles sempre lerem as questões antes de começar a resolver, tá? Tipo, no teu caso, como tem uns textos muito grandes, eu recomendaria que tu lesse só as de matemática e de física, que são as duas matérias mais difíceis, né? Então, antes de tu começar a resolver a prova, minha dica, Felipe, tu lê as questões primeiro de matemática e de física. Lê com bastante atenção e tenta dar uma resolvidinha mental, assim. Pensa como que tu resolveria mentalmente elas, tá bom? Daí, depois que tu der essa boa lida, daí sim tu começa a fazer as questões da prova. Começa sempre pela matéria que tu acha mais fácil. Qual que é a matéria que tu acha mais fácil? História. História, começa por história. Daí, o que vai acontecer, cara? Essa dica funciona com todo mundo, é dica de neurologista isso. O cérebro das pessoas, eles funcionam de um jeito que a gente não entende direito. O cérebro ele fica trabalhando em segundo plano, subconscientemente, vamos dizer assim, em problemas que tu leu e não resolveu. Sabe quando tu vai falar com uma pessoa e daí tu tenta lembrar a palavra? Uma palavra, sim, a palavra tá na ponta da língua e tu não consegue lembrar? Sim. Muito chato, né? E daí, às vezes, a pessoa já foi embora, tu tá na tua casa sozinho e tu lembra da palavra. Do nada tu lembra da palavra. Já aconteceu, né? Já. Bizarro, é bizarrésimo. Por que isso acontece? Porque o teu cérebro ele ainda tá tentando resolver aquele problema. Porque, né, várias questões de sobrevivência e tal, do cérebro primitivo. Então, use isso a seu favor na hora da prova. Tu lê as questões difíceis e vai para as fáceis, então enquanto você conscientemente estiver resolvendo as fáceis, o teu inconsciente vai estar tentando resolver as difíceis. Daí, tal qual quando tu tenta lembrar uma palavra e depois de algumas horas tu lembra, tu vai chegar na questão e pá, vai vir assim, automaticamente como tu resolve aquilo. Sacou? Às vezes funciona. Na verdade, sempre funciona. Isso é um hack mental. Pode ver no YouTube, tem vários vídeos explicando isso. E eu uso e funciona muito bem. Meus alunos também sempre agradecem depois que eu ensino eles. Então essa é a dica, tá bom? Uhum. Show de bola. Agora, e essa 14 aí, saberia fazer? E quer. O cara tem uma área de 7/11. E aí ele vai, compra uma outra que vale
15.000 metros. E teria que fazer o vezes, né? Vezes. Exatamente. Aí faz o 15.000 vezes 17 sobre 11. Isso. Essas questões de fração, às vezes são confusas. Então, sabe, desenha. Desenhar sempre dá uma ajudada, né? Uhum. Então, é uma dica aí. Deu 23 vezes 181,81818181. Não parece ser a resposta certa. Sempre dá errado, me impressiona, viu? Sem problemas, é normal, cara. Você tem 14 anos ainda, né? É. Você tá só no começo de fazer conta, ainda vai sofrer bastante. Ó, nenhuma dos tá batendo aqui. Vamos pensar o seguinte agora. Ó, o produtor ele tinha 7/11 de uma propriedade. Beleza. Note que para ele ter a propriedade toda ainda faltam 4/11. Né? Uhum. Então, vamos anotar essa ideia que a gente teve aqui. 4/11. Caramba, tá horrível minha letra. Vou pegar o pincel aqui. Melhorou pra caramba, nossa. Como obteve bons rendimentos, comprou mais 15.000 metros, ficando com toda essa propriedade. Ó, aqui tá a resposta. Ele comprou 15.000 metros. 15.000. E quando ele comprou 15.000, ele ficou com total. Ou seja, quando ele comprou 15.000, ele ficou com tudo. Com a propriedade inteira, não mais só com 7/11. Ele ficou com 11/11. Ele ficou com tudo. A gente não tinha concluído que para ele ter a propriedade toda, ele tinha que comprar mais 4/11? Uhum. Beleza. Então significa que 4/11, vamos dizer assim, 4/11 da propriedade, vou chamar a propriedade de P, tá? P de propriedade. Então 4/11 dessa propriedade é 15.000 metros quadrados. Ok? Sim. Muito bem. O problema está pedindo o quê? Qual é a área total da propriedade? Então olha só que coisa impressionante. Se 4/11 é 1.500, então 4/11 de P é 1.500, então o P sozinho é o tamanho da propriedade. Dá para fazer por regra de 3 isso aqui, se for o caso também. Mas, ó, aqui é fácil. 1.500 vezes 11 dividido por 4. Então, sempre pensa de várias formas que dá para resolver, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Divide por 4 vezes 11, 41.250. 41.250. Pô, mas esse número está meio grande. As respostas não estavam assim? Não, tem lá, é 8. Resposta aí, 41.250. Beleza? O lance é tu entender a lógica do problema, não é simplesmente pôr na fórmula, não tem fórmula aqui, tá? É tu entender que ele tinha 7/11. E quando ele comprou 15.000 metros quadrados, ele ficou com a propriedade inteira, ou seja, 11/11. Então, ele comprou 4/11, que era o que faltava para ele ter a propriedade inteira, beleza? Sim. 4/11, então, logicamente, tem que ser 15.000 metros quadrados. Então, eu falei que 4/11 da propriedade é 15.000 metros quadrados. Ou seja, a propriedade toda é o P sozinho. Que dando aqui deu 4.000 e paradeijos aqui. Agora, vamos fazer por regra de 3, que tal? Dá para fazer por regra de 3 também. Ó. É sempre bom ter várias ferramentas. Então, vamos pensar o seguinte. Estamos falando da propriedade, né? Uhum. Se 4/11 da propriedade é 15.000, então 11/11, ou seja, a propriedade toda, é X. E daí tu faz regra de 3. Vai lá, tenta resolver desse jeito.
Então, deu 41.250. 41.250, isso aí. Então, veja, a gente fez a mesma conta de duas formas diferentes, tá? Isso é bem natural. Várias formas de fazer a mesma conta. Então, perfeito, velho. É isso aí mesmo. Então, não tem muito mais o que trabalhar nessa questão. Veja que a conta não foi difícil. Difícil foi observar a lógica dela, né? Beleza? Sim. Então tá bom, cara. Olha, eu acho que tu tá bem pra prova. Quando que é a tua prova? Eu acho que vai ser dezembro. Ah, tem tempo demais ainda, então Sim. relaxa. Ó, veja que cai bastante trigonometria, hein? Coisa de É, semelhança de triângulos e tal. Sabe o que eu vou fazer? Como tu me falou que tá meio perdido assim de conteúdos, né? Você não tem muitos PDFs, eu vou te mandar um livro no WhatsApp e tu pode seguir esse livro para estudar. Lá tá tudo bem organizado, assim, um livro de 9º ano, tá bom? Pode ser. Acho que vai te ajudar bastante na parte de matemática. O livro é bem explicativo. Beleza, então, meu velho? Ok. Logo mais eu te mando o vídeo da aula e vou te mandar todas essas telas aqui que eu fiz a conta, tá bom? Ok, obrigado. Então tá, boa sorte aí, meu velho. Falou! Falou.